Estamos começando agora, né? O nosso videocast, ou podcast, como é mais conhecido. Tudo bem? O nome dele é Mergulhando no Espelho. Por que espelho? Porque você provavelmente está com o espelho na mão. Todos nós adoramos espelho. Espelho é muito importante. Alimentação, moradia e espelho. Você não acha que o espelho é importante? O seu celular é um espelho. E não é simbolicamente, não. Você pode olhar no seu celular e se ver. Ele é um espelho. Todas as pessoas, quando acordam, o que fazem? Olham no espelho. O espelho não é importante? Lógico que é. Mas o espelho se torna muito mais importante quando a gente mergulha no espelho. Mergulhando, a imagem atravessa os nossos poros, atinge a nossa alma, chegando nessa chama de vida que está dentro de nós. E agora, mergulhando no espelho com vocês, eu tenho um convidado muito especial. Ele é jornalista, é professor universitário, né, formado há muitos anos. Vamos saber dele. Tudo isso o torna muito importante, mas mais importante do que tudo, e porque ele foi meu primeiro convidado, é porque ele é uma pessoa extremamente sensível, assim como você, que agora vai junto com ele mergulhar no espelho. Silvio Henrique Vieira Barbosa. Tudo bom, querido? Tudo bom, Agenor? Muito obrigado pelo convite. Tá? É um prazer muito grande estar aqui no Mergulhando no Espelho. Eu quero fazer esse mergulho com você. Silvio, você não tem medo de mergulhar no espelho? Agenor, a essa altura do campeonato, 57 anos, já, digamos, fora do armário há mais de 15 anos, né, vivendo a minha vida, pagando as minhas contas, eu não tenho mais vergonha ou medo de olhar para o meu espelho, não. Não? Não. Agora uma coisa, quando você é vaidoso, quando acorda você olha no espelho? Eu sou vaidoso, viu, Agenor? Eu acho que a nossa espécie é vaidosa, né? Acho que desde a pré-história o homem das cavernas também já tinha a sua vaidade ali a cuidar, não é? Eu sou vaidoso, sim. Eu gosto de estar com o meu cabelo arrumado, não vou sair na rua com o cabelo que eu acordei. Eu vou ter que dar um trato nele, eu vou ter que pentear, né? Cabelo é o principal para mim. Agora, vamos mergulhando no espelho, vamos devagarzinho, vamos ficar primeiro na superfície. Vamos falar da vida profissional, que é mais fácil. É sempre fácil falar da vida profissional. É a nossa identidade, primeira identidade. Né? A gente pergunta, quem é você? A pessoa diz, eu sou jornalista, eu sou isso, sou aquilo. É tão fácil. Ninguém fala, pô, eu sou um cara que tenho... Sou um pouco complicado, eu tenho momentos de alegria, e é difícil ser feliz. Ninguém fala isso. Né? Aliás, as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre emoção e sentimentos. E você fala sobre emoção e sentimento com as pessoas? Olha, eu não falo com as pessoas geralmente sobre emoção e sentimento. As pessoas são muito complexas, né, Genora? A gente não sabe para quem que a gente está se abrindo, basicamente, né? A gente não sabe se vai virar motivo de chacota ou de outros comentários. Eu acho que é muito, muito problemático a gente demonstrar fragilidade numa sociedade tão agressiva como essa que a gente vive, né? E uma agressividade que, na verdade, sempre existiu em nossa sociedade, mas que aflorou nesse governo anterior, né? Todo mundo se achou no direito de ser agressivo, de colocar coisas agressivas, de fazer acusações, de entrar nas redes sociais dos outros para ofender, né? Nós vivemos um período aí que despertou o lado Dr. Jekyll e Sr. Hyde das pessoas, né? O lado mal, o lado incontrolável, o lado mais enlouquecido das pessoas, né? Ele aflorou e não vai voltar para o armário. Esse lado, infelizmente, foi desperto na sociedade e vai continuar existindo assim, a flor da pele. Você está me dizendo que você seleciona as pessoas? Eu seleciono, sim. Eu não converso, não mantenho intimidade com todo mundo, não, de forma nenhuma. E a idade lhe tornou mais seletivo? Me tornou mais cuidadoso, sim, muito mais cuidadoso. Eu não sou aquela pessoa que me pronunciava sobre tópicos
aleatoriamente. Não, eu acho que em algumas situações e para determinados públicos não vale a pena eu entrar numa discussão. Sabe aquela frase bíblica, não jogue pérolas aos porcos? Porque se você jogar pérola ao porco, sabe o que ele vai fazer? Ele vai triturar e vai comer. Ele não tem ideia do valor da pérola. Também não jogue coisas santas aos cães, porque se você entregar coisas santas aos cães, eles vão destruir, vão roer. Eles não têm idade da santidade, não têm ideia da santidade. E as pessoas são assim também. Eu não jogo mais pérolas e coisas santas aos porcos e aos cães, não. Certo. Agora, Silvio, no meio de tudo isso, antes eu quero explicar uma coisinha para vocês, e inclusive para o Silvio. Durante a gravação, eu vou estar desenhando, porque eu estou registrando este momento de mergulhar no espelho. Vou aqui, porque como eu sou psicólogo, além de psicólogo, eu sou artista plástico, eu vou juntar as coisas e retratar o Silvio como ele está sendo visto no Mergulhando no Espelho. Depois eu mostro para vocês. Tudo bem para você? Tá Se eu não ótimo. tiver, olha, se eu não estiver olhando para você, não é porque eu estou sendo deselegante, não. Posso até estar sendo deselegante. É porque eu estou concentrado aqui também, não só em você, mas também no desenho. Tá? Agora, Silvio, me fala do teu cotidiano. Como é o seu cotidiano? Bom, o meu cotidiano, ele basicamente ele está voltado à comunicação. Porque como eu sou jornalista, e eu trabalhei 23 anos principalmente em televisões, né? Televisões aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, na Flórida, onde eu vivi também por 1 ano e meio. Eu trabalhei na rede CBS. Eu trabalhei principalmente com produção de notícias, né? Portanto, nos bastidores, né? Na edição de programas, na chefia de edição de programas. E em seguida, há 6 anos, eu prestei um concurso público, né? Para a área do curso de comunicação da Universidade Federal do Piauí. Passei, né, em primeiro lugar, e eu leciono lá, né? Leciono principalmente disciplinas ligadas ao audiovisual, não é? Telejornalismo, produção audiovisual, documentário, né? Principalmente essas áreas. Mas, na verdade, na universidade pública, a gente tem que substituir o professor que está afastado, que viaja, enfim, que vai fazer uma pós-graduação. Então, na verdade, eu dou aula em qualquer disciplina que for necessário dentro da área de comunicação. Tem as minhas preferenciais, claro, que são aquelas que eu tenho experiência prática, experiência de vida e que eu posso trazer exemplos concretos. E tem aquelas que são meramente teóricas também, né? Mas que precisam ser dadas, né? Então, o professor está lá para o que der e vier. Então eu basicamente trabalho com comunicação na Universidade Federal do Piauí já há 3 anos. Eu sou diretor da rádio universitária também, é uma rádio pública, educativa, portanto a nossa pegada, a nossa programação é claramente voltada para a área de informações relacionadas à cidadania, direitos do cidadão, não é? E principalmente voltada para a nossa região mesmo, né? A região da Grande Teresina, onde a rádio é ouvida como FM, em sinal aberto. Pela internet, hoje em dia, a gente pode ouvir até no Japão, se quiser, né? Em qualquer lugar do mundo se ouve qualquer rádio. Estamos em todos os lugares. Exatamente. Né? Mas como FM, nosso sinal é restrito ali a Teresina, a capital do Piauí. Mas você estava em São Paulo, morava em São Paulo. Quanto tempo você está lá? Há 6 anos já, vou completar 6 anos em fevereiro. E quanto tempo você é de São Paulo? Quanto tempo ficou aqui? Sim, eu morei em São Paulo praticamente a minha vida inteira, com exceção de 1 ano no Rio de Janeiro, quando eu fui assessor de imprensa do consulado americano no Rio. Foi uma das minhas experiências com assessoria de imprensa, que eu não gostei muito, porque eu acho que é uma área que não permite o jornalista exercer plenamente a sua função, que é transmitir a verdade dos fatos para o cidadão, não é? E numa assessoria de imprensa você está basicamente representando uma empresa, uma entidade, um organismo, não é verdade? Não é o seu perfil. Não é o meu perfil, exatamente. Então, eu tirando, portanto, toda a minha vida vivida em São Paulo, menos esses 6 anos em Teresina, no Piauí, esse ano no Rio de Janeiro e o 1 ano e meio em que eu fui editor de programas jornalísticos na CBS, Columbia Broadcast System, que é uma das 3 grandes TVs americanas, não é? Na filial de Miami, na Flórida, todo o restante da minha vida eu vivi em São Paulo mesmo, aqui na capital. Quando eu lhe conheci, você estava na Gazeta, não é? Eu trabalhei na Fundação Casper Libero, né, que envolve TV, rádio, a faculdade Casper Libero e também o portal gazetesportiva.com, né? Eu trabalhei 10 anos na fundação.
bastante. Foi o meu maior tempo, minha maior jornada numa única empresa foi lá, foi lá. O que você gosta mais de fazer no jornalismo? Você sabe, eu gosto de contar histórias, né? Todo jornalista gosta de contar histórias, né? Mas as histórias que eu gosto de contar são as histórias do mundo real, não são as histórias ficcionais. Eu não me imagino escrevendo um Harry Potter, a história de um bruxinho no mundo de fantasia. Não, eu prefiro a nossa realidade mesmo. A nossa realidade é tão criativa, já acontece coisas tão absurdas no nosso dia a dia, não é? Para que buscar mais ficção inventando personagens assim, não é? Não que eu desmereça o Harry Potter, gosto muito de ficção científica também. Silvio, agora, me diga, e você, como é o seu, você falando do seu cotidiano, você, como é a sua, vamos entrando um pouquinho na sua vida mais particular. Como está o seu coração? Meu coração ele tá pleno, viu, Genor? Ele tá pacificado, ele tá tranquilo, eu tô apaixonado, não é? Eu tenho um companheiro que coincidentemente é psicólogo também, não é? Já há 3 anos e 2 meses em Teresina, no Piauí, é um piauiense mesmo, não é? Não tem o ditado? Em Roma haja como os romanos, pois então, em Teresina fique com um teresinense, né? Então eu estou muito bem, nós estamos felizes. Eu acho que está além da paixão, você está amando mesmo, é isso? Eu acho que sim, Agenor. Eu acho que é uma sensação que eu não sei te explicar se a idade traz isso ou se é o fato em si, né? O fato de encontrar a pessoa certa, eu não sei te dizer. Mas eu já tive tantos relacionamentos que foram tão bons, né? Mas essa plenitude talvez tenha a ver realmente com a experiência de vida, viu? Eu acho que a experiência de vida, tantas experiências anteriores, todas essas moldam, né? Moldam inclusive a nossa emoção, né? Até a gente chegar no ponto que a gente considera que é o ideal realmente. De conseguir amar mesmo. Porque quando a pessoa fala paixão, a gente sempre, paixão, a gente, né, faz A paixão está associação ligada à posse, à né? posse. E o amor não está ligado à posse. O amor é um sentimento que extravasa muito mesmo, né? A simples ideia daquela forma física ali. Você não é uma pessoa possessiva, Não, eu não ciumenta, nada sou. disso? Eu não sou nem possessivo nem ciumento, Agenor. Poxa, isso é, que ótimo, né? É, Isso é raro. eu não sou. Não sou nem possessivo nem ciumento. E ele é possessivo, ciumento? É ciumento, né? É Mas ciumento? é uma característica, E né? quando ele É uma sente característica regional. O nordestino é bastante ciumento, é né? passional, É. né? Tem esse lance de emoção. Agora, Silvio, você está gostando de lá, do seu trabalho? Você não pretende continuar lá na cidade? Como é? Você sabe que uma característica minha é de resiliência, né? Quando eu mudei para o Rio de Janeiro, eu não sentia a menor falta de São Paulo, nem sequer E pensava os na cidade de São amigos? Paulo, né? Os amigos? Os amigos, pelas redes sociais, a gente se falava e tudo mais, não houve problema. Quando eu mudei para Miami, eu também passei 1 ano e meio, sem pensar, 1 minuto. Não, eu pensava assim, quando eu estava dirigindo, como Miami é plana, quando eu dirigia do trabalho para casa ou de casa para o trabalho, eu sentia falta, sabe do quê? Do Pico do Jaraguá. Essa imagem icônica de São Paulo, essa rede de montanhas, né, no entorno de São Paulo, isso me fazia falta. Eu olhava o horizonte e o horizonte de Miami era plano, né? No Rio não, eu tinha montanhas para ver, né? Tinha lá o Você Corcovado. gosta da natureza? A Eu gosto muito natureza? da natureza. Então a minha saudade de São Paulo era o Pico do Jaraguá, que é um lugar que eu fui algumas vezes, né, na infância e tal. Não é algo que esteja permanentemente ligado à minha vida ou a experiências, mas visualmente falando, era a saudade que eu sentia, né? E agora eu tenho essa resiliência muito grande de me adaptar a situações e às cidades, não é? Você não sente solidão quando chega, né? Não Quando sinto. chegou lá, você Cheguei não no sentiu? Rio sem solidão, sem saudade de São Paulo. Fui para Miami sem solidão, sem saudade de São Paulo. Cheguei em Teresina há 6 anos e me aclimatei à cidade de uma forma tal, né? Isso é resiliência, É né? resiliência. Capacidade de, se a vida lhe dá os limões, faça uma bela limonada com eles. Eu gostei muito da cidade, é uma cidade de médio porte, 850 mil habitantes, com tudo que uma capital possa oferecer, então eu tenho tudo que São Paulo oferece, só que sem o caos, né? O caos urbano do trânsito, a violência urbana desenfreada, não é? Então, eu tenho me dado muito bem com essa situação. Eu sonhava há muito tempo com uma vida mais calma, não é? E hoje eu levo 7 minutos de carro do meu apartamento ao estacionamento da universidade. É muito tranquilo para mim. Eu não sei o que não sei mais o que é congestionamento, eu não sei o que é
caos no trânsito. Eu não sei o que é ver pessoas ofendendo outras pessoas, porque todo mundo é muito calmo. Você sai de Teresina para qualquer lugar e você sabe que você vai chegar na hora que você quer. Logo, você não precisa ter pressa, não precisa buzinar, não precisa fazer absolutamente nada de agressividade com relação às outras E pessoas, né? você é um cara de festa, como é esse papo? Olha, digamos que as atividades culturais em Teresina são muito limitadas, né? Nós temos um belíssimo teatro histórico, com alguns eventos. Do ano passado para cá, finalmente Teresina entrou na rota dos grandes shows. Então nós já tivemos Marisa Monte, tivemos Ney Matogrosso, não é? Recentemente, então assim, de um ano e meio para cá, você pode dizer que Teresina realmente é uma cidade com grandes espetáculos. Até então não, eram só espetáculos locais, né? Shows locais. Mas agora que esses artistas nos descobriram, a gente entende que vai ter muito mais diversão, não é? E, além disso, Teresina tem o que para mim é essencial, que são salas de cinema. Nós temos dois shoppings com salas de cinema, então onde eu me mantenho informado com as produções, né? As produções tanto brasileiras quanto hollywoodianas. Graças a Deus temos essas salas de cinema. A arte é uma coisa muito importante para você, né? É muito importante, viu? Achar que a internet sozinha supre, não supre. Eu preciso dessa experiência da sala grande, a sala escura, eu estar focado 1h30, 2 horas numa história, que é o cinema. Só o cinema permite isso, essa imersão, né? Agora, você já falando de solidão, você não sente. Agora, se você já teve depressão? Eu já, Jamil, Agenor, desculpe, eu já tive, Agenor, em várias situações, em várias ocasiões, né? Pensando nas dificuldades da vida, em como o que está ao redor me afeta muito, né? Então, esse país enfrentando a depressão, consequentemente, me afeta também. O excesso de miséria, o excesso de violência, a falta de perspectiva política do avançar da democracia, tudo isso me levava a processos assim de profunda melancolia, sabe? De profunda tristeza. Mas que já não me afetam tanto. Eu já não sofro mais emocionalmente porque eu consegui me separar das ideologias, sabe, Agenor? Eu acho que as ideologias, na verdade, são um grande desperdício da nossa energia, da nossa capacidade de pensar o melhor. Porque a ideologia, ela já vem formatada. Você tem que aceitar a ideologia como ela é. E vestir aquela camisa e levantar aquela bandeira. E eu perdi tempo da minha vida, sabe? Acreditando em ideologias. E quando, na verdade, na prática, é um ditado da época do Império. Não existe nada mais conservador que um liberal no poder. Era o ditado da época do Império. E hoje em dia, sério, tudo bem, hoje a gente não tem só dois partidos como eles tinham, liberal e conservador. Mas hoje a gente vê que a prática política é a mesma independente do partido que esteja lá mamando. Consequentemente, as ideologias, para mim, já não têm. Olha, eu não posso dizer que o mundo tenha melhorado no momento que a gente está vivendo um caos tão grande de guerras, devastação, não é? A barbárie, né, ainda solta. Mas se você pensar que isso sempre percorreu o caminho da humanidade, não há um diferencial. Mas a gente tem um outro fator, um outro ângulo, né? Que inclusive um amigo meu que me chamou a atenção para isso, um amigo meu chamado Agenor Maciel, que você conhece tão bem, que ele me abriu os olhos para dizer o seguinte: nós nunca estivemos tão bem, nunca tantas pessoas na história da humanidade tiveram acesso à cultura como tem agora, à comida como tem agora, à educação, à liberdade. Nunca tantos povos estiveram em liberdade como agora. Então dizer que por causa de uma guerra específica o mundo está no caos é um exagero. Porque a imensa maioria da população do mundo está vivendo muito bem, obrigado. O que não existiu nos séculos passados. Nos séculos passados, a imensa maioria vivia assim na miséria, na exploração e na escravidão, né? Então, sim, a humanidade tem coisas a festejar, este momento, há muita coisa nesse momento a ser festejado. O que está faltando? Eu acho que é uma mudança geral de consciência, né, Agenor? Se a gente for falar especificamente do Brasil, a gente tem que reconstruir o brasileiro. Porque o brasileiro, ele é essa pessoa violenta, racista, sexista, que a gente está vendo nas redes sociais todos os dias. E qual a saída, Silvio? Qual a saída que você, como jornalista, sabe? Que saída? Qual a saída? Eu acredito assim, veja só, os vikings estão em moda, né?
nas minisséries da televisão, nos filmes, todo mundo falando dos vikings. E o que eram os vikings há 1000 anos? Eram bárbaros, sanguinários, estupradores que invadiam aldeias para escravizar e vender as pessoas como escravos. Certo. Consequentemente, eles eram a escória do mundo. 1000 anos depois, quem são os vikings? São os dinamarqueses, são os suecos, são os noruegueses, são os finlandeses. 4 povos que primam pela qualidade de vida, pela qualidade de direitos de seus cidadãos. Então eu penso também nisso com relação aos brasileiros. Hoje nós somos esses bárbaros, mas a educação pode nos tornar em povos tão civilizados, povos tão educados, povos tão respeitadores dos direitos, como são esses ex-vikings, que hoje são os chamados povos escandinavos, né? Os dinamarqueses, os suecos. Você já ouviu falar da Dinamarca ter invadido algum país? A Suécia invadiu algum país? Eles querem guerra com alguém? Cara, eles chegaram num processo de desenvolvimento humano que nós vamos chegar um dia. Nós ainda estamos na lama, mas vamos melhorar muito, eu acredito. E como você acha que os preconceitos diminuíram? Nós estamos mais livres? Eu acho que não, os preconceitos não diminuíram, Será que eles não apenas estão Agenor. mais visíveis agora com a internet? As pessoas estavam escondendo seus preconceitos e perderam medo de esconder os preconceitos com o governo anterior e passaram a expô-los abertamente. Chamar as pessoas, ofender as pessoas nas ruas, né? Algo que estava escondido, que a pessoa dizia dentro de casa na hora do almoço com a família, agora ela fala abertamente nas ruas, né? E, cara, tem que reeducar essas pessoas. E essa é uma reeducação que tem que ser feita à força. É prisão, é cadeia, é processo por danos morais, para quem usa essa terminologia para se referir às outras pessoas. Você não acha que a educação é uma norma de controle social? Que o poder se apoderou disso? Eu acho. Eu acredito muito num filósofo do final da Idade Média chamado Thomas Hobbes. A teoria do Thomas Hobbes, ele sintetizou numa frase: o homem é o lobo do homem. A experiência dele com a humanidade naquela época era a pior possível, porque a Inglaterra estava em guerra civil, os senhores feudais em luta uns contra os outros, os camponeses no meio do campo de batalha, tendo suas fazendas incendiadas, famílias estupradas, fome, peste, as plantações não chegam às cidades, é o caos completo, porque não existe um poder central forte. E o Thomas Hobbes falou: a humanidade é isso. Sem um poder administrando, é a barbárie, é o homem contra o homem, o lobo contra o lobo. E eu concordo com isso. Sem um Estado que nos dê um bom exemplo, o que vai vigorar é a barbárie nas ruas. São as pessoas armadas disparando contra as outras, numa discussão de trânsito. Então, o que eu acredito, Agenor, é que a gente precisa sim de uma educação formadora de cidadania e confirmadora de direitos e deveres. Agora, achar que é meu direito ofender o próximo, defender o extermínio do próximo, o assassinato do próximo, isso não é um direito. O que é liberdade, Silvio? A liberdade, ela é um complexo de normas que regula a nossa vida social. Ou seja, o direito de ele não pode ser absoluto, porque o direito absoluto é aquele direito, inclusive, de eu roubar e matar o outro porque eu gosto do carro dele ou dos bens dele. Isso seria uma liberdade? A liberdade absoluta? Seria a liberdade do lobo. E não é essa liberdade que a gente quer, a liberdade do bárbaro, do selvagem. Existe sociedade sem consumo, né? Existe sociedade sem consumo? Não existe. Consumo como característica principal da sociedade. Não existe. O consumo é a base de toda a sociedade, Agenor. Eu acho que mesmo o dinamarquês vivendo na sua sociedade pacífica e maravilhosa lá, ele sonha... consumo baseado nos seus valores culturais, como o índio tem. Ele sonha em viajar para a Tailândia, para passar o verão na Tailândia. Ele sonha com isso, uma viagem anual para os trópicos, ele quer sair daquele frio. É o sonho de consumo do dinamarquês. Talvez ele não queira um carro, uma Mercedes-Benz. Ele não tem nem consciência desse status que lhe é atribuído. E eu acho que essa questão da liberdade, ela tem que ser claramente definida, que a liberdade absoluta não existe, sabe? O escritor brasileiro Graciliano Ramos, que escreveu Memórias do Cárcere, ele viveu naquela época do Getúlio Vargas, em que o Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, se tornou um ditador por quase 10 anos, né, no chamado Estado Novo, caçou os comunistas. Graciliano Ramos era um simpatizante do comunismo. Graciliano Ramos foi preso, mandado para Ilha Grande, lá, um local infernal, né?
ficou preso lá. E ele escreveu o livro Memórias do Cárcere. E ele abre o Memórias do Cárcere com a seguinte frase: liberdade completa, ninguém desfruta. Começamos oprimidos pela sintaxe, olha só, a língua nos impõe. A língua diz como eu devo escrever, se é com 2 S, se é com C cedilha. Isso é uma imposição, não é? Então, ó, liberdade completa, ninguém desfruta. Começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com as delegacias de ordem política e social. Entendeu? Então, é o Estado influenciando a nossa vida. O Estado define a gramática e a gente tem que obedecê-la. O Estado define o que eu posso dizer e a gente tem que obedecer. Você tem sonhos. Você não acha que você é muito ingênuo esperando, sonhando com um mundo novo? Olha, eu penso nisso, eu penso assim, a perspectiva de melhora do nosso país, do ponto de vista objetivo, não há. Porque eu estava lendo essa pesquisa, se o Brasil crescer 3% ao ano, todo ano, o que é impossível, porque a cada 10 anos a gente tem uma crise de recessiva que nos provoca um crescimento negativo, né? Portanto, um não crescimento. Mas se nós crescêssemos todo ano 3%, nós levaremos 70 anos para ter o produto interno bruto que a Itália tem hoje. Quer dizer, o desenvolvimento social que os italianos têm hoje, o Brasil vai levar 70 anos para ter, crescendo 3% ao ano. Consequentemente, eu não vou ver esse Brasil. Infelizmente. Eu vou morrer num Brasil injusto. Eu vou morrer num Brasil em que a senhorinha e a filha dela miseráveis ficam sentadas na porta do Pão de Açúcar implorando um saco de alimento. Você vê um sonho distante. Para a minha geração isso não vai acontecer, Genor. A gente não vai ver um país justo, um país responsável, porque não há tempo para isso, entendeu? Se a gente precisa de 70 anos para atingir o nível de desenvolvimento social da Itália, que não é nem o país mais rico do mundo, imagina então o nível de desenvolvimento social da Dinamarca, da Suécia, né? É impossível. Então não há mais tempo hábil. O que nós podemos fazer, Silvio, para a imprensa ser livre? Olha... Ou a imprensa é livre? Quando a internet surgiu, todo mundo festejou, dizendo assim, agora sim, nós estamos livres das grandes mídias que controlam a informação do brasileiro. Agora a internet vai nos dar essa liberdade. E a internet não trouxe liberdade nenhuma. A internet trouxe a fake news, a mentira espalhada para milhões simultaneamente. Uma única postagem que chega a 100 mil pessoas numa rede social. Então nós descobrimos que a internet, que seria o sonho da liberdade da imprensa, se tornou, na verdade, numa armadilha horrorosa. Né? A internet não trouxe essa perspectiva. A internet trouxe, na verdade, os grupos de ódio, os haters, que espalham suas mentiras como quem espalha cinza no ar. Mas ela também não trouxe essa transparência? Não trouxe transparência? Eu acho que... Você acha que não? Eu acho que qualquer mídia, Genor, desde a invenção do rádio lá atrás, no início do século passado, ela traz a transparência, porque ela permite que a verdade também seja dita. O único problema é que como diria o Norberto Bobbio, né? Ele que falou isso, né? Que o bobo da aldeia... Antigamente o bobo da aldeia falava e ninguém da aldeia dava atenção, porque sabia que ele era bobo. Hoje o bobo da aldeia fala pela internet. Só que o mundo dá atenção para esse cara porque não sabe que ele é o bobo, não mora do lado dele. Mas Silvio, agora me veio a imagem do Notícias Populares, que você pegou um pedaço. Claro, né? peguei. Nós somos gerações diferentes. Você lembra Notícias Populares? Eu lembro, era um jornal ultra sensacionalista que vivia de vender manchete, a fake news da época. O bebê diabo nasce. O bebê diabo nasceu na cachoeirinha. Exatamente. Ele nasceu com 2 chifres. Aí colocava uma foto falsa de um bebê com 2 chifres, né? E a gente parava para. Você lembra? Todos então, nós parávamos verdade. para ler isso. Achar que fake news surgiu com a internet é bobagem. Porque sempre existiu, né? Sempre existiram essas mídias trash. E nós gostávamos. E hoje em dia há uma marginalização da fake. É fake. Gente, então, mas aí a gente comenta assim, do ponto de vista ético, isso era jornalismo ou isso era entretenimento?
Na verdade, era um programa de entretenimento. O Notícias Populares não era jornalismo, era puro Isso sempre entretenimento, porque né? você coloca o Porque eram histórias ficcionais. eram ficcionais, Consequentemente, mas você coloca o jornalismo como o jornalismo é sempre a verdade, é algo sério. deve ser. Porque se Mas você não não acha. porque se não é Harry Potter, é ficção. Mas O bebê o diabo. jornalista não pode ser ficcional, ele não pode viver. Isso não pode, não é jornalismo? Eu acho que é entretenimento, não é, não. Não É é meramente jornalismo? entretenimento, é. O sujeito que inventa uma história de bebê diabo não está fazendo jornalismo, não. Ah, você pode dizer, ele está fazendo jornalismo literário, inserindo ficção. Não, não. Toda a história é mentirosa, portanto não é notícia. Se é Mas daí a gente notícia, entra numa se é coisa do noti- que é verdade e o que é mentira. é Não, isso? aí a gente entra numa história muito importante que é o que é notícia. Notícia é aquele fato que é apurado pelo jornalista. Ele liga para as fontes e confirma que é verdade. Ah, sim. E ele fala com mais de uma fonte. Isso é notícia. O Notícias Populares não podia nem se chamar notícia popular, porque o fato que ele está dando não é notícia, É que eu não é ve- verdade. É que eu vejo o jornalismo atual como totalmente leigo. É. Me lembra Notícias Populares. Pois Me é, mas lembra, veja. o artista tal fez isso, não sei o quê, o jornalista tal falando sobre quanto gay, o Eu cara posso ganha milhões, aí fazer. mostra aquela casa linda. Eu posso fazer uma matéria com a seguinte manchete: Harry Potter sobrevoa São Paulo em sua vassoura. E eu posso criar essa imagem na inteligência artificial e postar. Mas isso não é uma notícia, Genor. Harry Potter não existe. Ele é um personagem de ficção de uma inglesa. E ele não pode voar numa vassoura porque vassouras não voam. É uma ficção da Idade Média. Consequentemente, isso não é notícia. Eu sei, não é notícia, pode não ser para você, mas para uma parcela da população, aquilo é notícia. Muita gente acredita nisso como Então, e aí está o papel do jornalista de dizer isso para as pessoas. esclarecer. Dizer, olha, Harry Potter não existe, não dá para voar numa vassoura, gente, a não ser que futuramente coloquem um motor As pessoas acreditam. não é? As Então, pessoas ainda acreditam que dá para voar no vassoura. já pensou? É difícil a gente convencer as pessoas da verdade, né? Tem gente que não acredita que o homem pisou na Lua, lá atrás, nos anos 60. Pô, tem as imagens, cara. Os americanos gravaram. Se fosse mentira, os russos teriam dito. Isso é mentira do capitalismo. Os russos ficaram quietos, consequentemente era verdade. Se nem os comunistas denunciaram os americanos nisso, e é tão óbvio. Então as pessoas, elas não acreditam em coisas óbvias, é muito engraçado. E acreditam em coisas absurdas. O óbvio é mentira. A loucura é verdadeira. Então a gente precisa do jornalista nesse meio tempo para apurar as duas coisas e dizer, gente, eu liguei para a NASA e eles disseram que sim, que o homem pisou na Lua. E aí eles me mandaram essas fotos aqui, ó, tá bom, gente? Essa é a prova que eles têm, tá bom? Qual é a prova que eles não pisaram na Lua? Entendeu? É muito difícil. É muito difícil lidar com a verdade quando as pessoas acham que a verdade pode ser relativizada, né? E não existe nada relativo. O homem pisou na Lua, é um fato histórico. A ciência, A ciência Terra, é ciência. a Terra, ela tem uma circunferência, isso é fato histórico, confirmado. Fernão de Magalhães saiu da Espanha, atravessou pelo Sul da América, inclusive deu nome lá ao Estreito de Magalhães, foi para as Filipinas, onde ele foi morto pelos nativos, dali seguiu, contornou toda a África e voltou para a Espanha. Ele deu uma volta. Consequentemente, a Terra é redonda. E há mais de 500 anos. E as pessoas dizem que ela é plana. Como pode isso, meu Deus? Agora, tudo bem, você está falando de realidade. E você é religioso? Olha, eu sou muito religioso, Agenor. Agora, espera aí, antes de você explicar, a religião ela não pode ser provada, né? A religião ela não pode ser provada, mas olha, só a palavra religião vem do latim, religare, né? Certo. Que significa nos ligar a algo que nós perdemos em algum momento, né? Quando nós passamos a existir como espécie, nós perdemos uma ligação anterior, que é a ligação, digamos assim, até com a natureza, que os animais mantêm, né? Os animais mantêm seu instinto. O animal sabe das coisas sem precisar que ensinem a ele, Lógico. porque é instintivo. E nós perdemos muito do instinto, nós precisamos ser ensinados das coisas, né? Então a religião ela tenta nos religar a quê? A ideia de que há uma consciência maior, mais importante, que a gente chama de Deus, ou deuses, né? Ou santos, ou anjos, ou demônios, cada um que adore o que quiser. Mas eu acho que a religião é importante, Genor, porque a religião está na base de algo muito importante para a nossa espécie, que é a ideia da esperança. O inimigo... Mas religião não é fé? É.
E a fé nos traz a ideia da esperança, de que apesar do inimigo ter destruído nossas plantações, invadido nossas cidades, escravizado o nosso povo, eu tenho certeza, eu tenho fé que Deus vai nos ajudar. Olha, não vai, você vai morrer escravo. Mas essa fé te mantém vivo. E de repente, dentro dessa fé que te mantém vivo, você vai achar o dia aí que você vai conseguir escapar, Mas fugir. nós, Graças a Deus, Deus mas nós não permitiu criamos isso. os deuses. Os deuses têm produto das nossas fantasias. E é a mais importante invenção da humanidade. Mais Mas não é importante. produto das Uhum. nossas fantasias e não é Mais palpável nem importante, real. mas eu acho que mais importante que ter criado o fogo foi o homem ter criado a ideia de que há um ser superior nos protegendo e que nos dá esperança para o dia seguinte. Nosso povo vai continuar existindo apesar dessa fome, dessa guerra, dessa destruição, não é? O vulcão destruiu toda a nossa civilização, mas nós temos fé que Deus vai nos ajudar a reconstruir. Sem a fé, eu acho que assim, todos nós descendemos de pessoas que tiveram fé no passado, porque do contrário, essas pessoas não teriam tido nem filhos para continuar a nossa espécie, eu acho. Agora, você então está me dizendo que você discorda de Sartre, Jean-Paul Sartre, quando ele diz que a existência precede a essência. Eu acho que os existencialistas, eles cometeram um erro muito grave, que foi o de derrotar a ideia da esperança. Porque como eles não têm esperança, sabe o que eles fazem? Ah, eu acordei melancólico hoje. Sabe de uma coisa? Não quero passar o dia melancólico. Vou me matar. E aí, esses grandes existencialistas se mataram. Albert Camus, né? O francês nascido na Argélia, que escreveu A Peste, um livro maravilhoso, e poderia ter oferecido tanto para a humanidade ainda. O fato de se tornar um existencialista e perder a esperança fez dele uma pessoa capaz de tirar a própria vida, né? Em vez de continuar produzindo. Depois que ele escrevesse obras horríveis dali para frente, não importa, a gente teria essas obras para analisar, né? Ele tirou da nossa história o direito de conhecer mais sobre a literatura dele, né? Então eu acho que os existencialistas têm sua razão de ser, né, Agenor? Afinal, eles viveram uma época em que a civilização se destruiu, né? Os alemães bombardearam os museus da Inglaterra, a Inglaterra bombardeou os palácios alemães, a civilização, como nós conhecemos, né, a civilização clássica maravilhosa, que eles levaram 300 anos construindo, foi destruída por bombas incendiárias. Então, essa gente perdeu completamente a confiança em Deus. Falou, o quê? Deus permitiu o assassinato de 40 mil pessoas em Dresden, numa única noite de bombardeio. Deus permitiu o assassinato de 1.200.000 pessoas num único campo de extermínio nazista, Auschwitz. Deus não existe, gente. A gente não pode confiar nesse cara. E aí eles perderam a noção mais importante da nossa espécie, que é a esperança num amanhã melhor, né? Você tem religião? Cara, eu gosto de todas, viu, Agenor? Eu tenho no meu corpo os símbolos de todas as fés, né? Vejam aqui, ó, o nome hebraico de Deus, né? O nome que foi revelado por aquela sarça ardente para Moisés lá em cima da montanha. Eu tenho aqui um belíssimo poema árabe que Poema? fala, é do Qual é esse? Alcorão, é uma sura do Alcorão. Diz assim: Alá, Deus, né? Deus é grande e misericordioso. Eu era um pecador e ele me perdoou. Olha a esperança, cara. Mesmo o pecador pode ter esperança, Você né? acredita no pecado, Silvio? Eu, No pecado? eu acho, Agenor, que existem pecados sim, aqueles que ofendem profundamente a nossa alma. O Independente que do é que pecado? O que é pecado para você? Eu acho que é isso, Agenor, é aquilo que ofende a constituição da nossa espécie, sabe? É algo tão ofensivo, tão horrível, que eu não tenho dúvidas que seja pecado. E a gente está cheio de exemplos aí horríveis, né, do que tem acontecido. Esse ataque palestino às vilas israelenses, ataque surpresa, num dia sagrado, num dia que as pessoas deveriam estar orando, né? E o bebê foi encontrado morto, queimado dentro de um forno. Quem colocaria um bebê num forno? Então, veja, eu não tenho noção de que isso é o ápice da barbárie. Para mim é tão claro isso, e eu não preciso que a igreja me diga isso, não preciso que a Bíblia me diga. É algo que choca o meu ser de uma forma tão conclusiva que eu só posso concluir que isso é um pecado. Você não é um pecador?
Olha, sobre a ótica de muitas religiões eu sou. Eu sou um pecador porque eu tatuei o Alcorão na pele. E isso é pecado para os muçulmanos. Uma grande ofensa para eles. Mas eu não me Tem considero um até, pecador. até uma incoerência, Como eu né? não sigo essa cultura, Hum. do ponto de vista moral, material, objetivo, eu não me considero um pecador. Eu estou homenageando a Deus. Agora, quando você morrer, você vai para onde? Olha, eu gostaria de ter a tranquilidade de deixar de existir como indivíduo e passar a ser um coletivo, sabe? O universo. Eu gostaria de ser. Ser um coletivo, Eu gostaria de como ser. dizem, É. algumas religiões falam que os animais pertencem, quando morrerem, vão para o coletivo. Assim como os budistas também não creem na individualidade, eles creem nessa paz do coletivo, né? Somos diferentes, Eu essa ideia me gosto. apavora. Eu não. A A ideia. ideia deu. A ideia de manter uma Então, individualidade Silvio em algum lugar me apavora, porque eu acho que eu estou aqui para agregar informações, levar para o coletivo e me diluir lá naquele grande hard não, isso drive. me apavora. Eu Nós quero. somos muito diferentes. Não, não, Eu não. quero ir para o hard drive com Não, todas as não. informações que eu traga, sabe? Eu quero isso. Você não tem medo da... Você não tem medo da morte? Ai, nenhuma, Janor. Eu acho que ela é uma tranquilidade absoluta. Eu acho que ela é o fim de todas essas preocupações E a que eu velhice? tenho. A velhice me preocupa aqui nesse país, porque é um país que não respeita velho. Você é jovem, Silvio? Eu não, eu sou uma pessoa da minha idade, eu tenho 57 anos e eu me sinto um cara com 57, eu não me sinto um garoto de 27, não. Eu me sinto um homem de 57 anos e que prezo cada fase de idade vivida. Eu prezo todas as minhas experiências e prezo o que virá a seguir. E não tenho medo da morte. Eu acho que quando ela chegar, inclusive, vou recebê-la muito bem e falar, querida, a essa hora demorou, hein? O que aconteceu? Entendeu? Porque eu tenho muita curiosidade no além, no que virá a seguir. Sabe, cenas dos próximos capítulos, eu queria ver logo essas cenas dos próximos capítulos. Eu quero acabar essa história, porque eu nunca deixo um filme. Eu nunca, na minha vida, deixei um filme pela metade. Eu sempre assisti tudo do começo ao fim. E minha vida também tem que ser assim. Eu quero assistir-la do começo ao fim, quero ver o final, quero ver o último episódio. Silvio, quando você está nu, olhando no espelho, quem você vê? Para nós terminarmos. Quem Engraçado. você vê nesse espelho? Silvio? Engraçado que eu tive um sonho em que eu estava completamente pelado, bem recente, e andando na rua. E todas as pessoas vestidas. E eu não sentia nenhuma vergonha de estar pelado com as pessoas. Imagina a Avenida Paulista lotada, eu caminhando normalmente, olhava, conversava e tal. E eu não tive vergonha em nenhum momento. Aí eu fui procurar, né, no Google. Google, o que significa sonhar que tá andando pelado sem sentir vergonha? Aí o Google falou, significa que você tá em paz consigo mesmo. É isso, Genu. Eu acho que eu tô em paz comigo mesmo. Eu acho que se me jogarem pelado na Paulista agora, eu não vou ficar apavorado, não. Eu vou ficar de boa, falando, gente, e agora? Como é que eu chamo um Uber pelado? Não tenho nem celular aqui. Né? Que bom que você terminou pelado, né, no espelho. Nu com a mão no bolso. No comando. Aqui está você, Silvio. Olha. Né, a sua... Nossa, tá me lembrando do Fernando Pessoa, adorei. Tá mergulhando no espelho. É. Foi um prazer, Silvio. Obrigado, Agenor. Obrigado por Muito ter obrigado. aberto aqui. Tá. Sim, Agenor, só lembrando, eu seu... coloquei aqui meu livro TV e Cidadania, que eu escrevi, em que eu discuto como os nossos programas de TV apresentam a ideia de cidadania, de formação do cidadão, das noções de direitos e deveres do cidadão. Né? Eu entrevistei 120 ONGs. Você escreveu outro livro também. Eu escrevi também, em seguida, o Imprensa e Censura, em que eu conto o histórico do nascimento da imprensa no Brasil, que foi concomitante com a censura. A imprensa régia nasce no Brasil já censurando qualquer publicação que fosse vir à tona, né? Lá na época de Dom João VI, ainda 1808, né? Mas é importante notar que censura e imprensa nascem de mãos dadas no Brasil nessa época, né? Infelizmente a gente tem as duas até hoje, convivendo assim. E, finalmente, Agenor, eu estou lançando esse ano agora o Press and Censorship em Brasil.
Imprensa e Censura no Brasil. Só que em inglês agora, para ter leitor, né, Agenor? Porque, infelizmente, português a gente só é lido no Brasil. Né? Não, desculpa, parece que eu estou menosprezando os demais países de fala portuguesa. Mas são países com público leitor muito pequeno. Portugal tem 10 milhões de habitantes só. Angola tem essa população também, né? E agora, em inglês, não, eu vou poder ser lido no mundo inteiro, né? É isso. Muito obrigado, Silvio, e obrigado você por ter mergulhado nesse peito. Muito obrigado a todos, obrigado, Agenor, um grande abraço.